Vamos então iniciar a nossa aula, começando agora às 2h13, né? Que foi o horário que vocês chegaram. Então, por isso, estou começando a gravar agora. Tudo bem, Farias? Sim, Samara, pode falar. Não entendeu direito a P1? Vamos então a P1. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou abrir aqui para poder explicar. Espera aí. Estão conseguindo ver a tela do meu computador? Ok. Eu vou entrar aqui no ambiente virtual para poder acessar a P1 aqui mais rápido. Então, eu explico de novo, não tem problema. 902. P1. Olha, na última aula vocês não compareceram. Eu expliquei a P1 na última videoconferência que eu postei, tá? Então, tem a explicação da P1 na videoconferência gravada, a última videoconferência dada. Como ninguém apareceu, eu gravei um vídeo explicando. Vamos lá. A parte aqui de artes, língua inglesa. Vamos lá. É bem simples. A única coisa que vocês têm que fazer é escolher uma das duas músicas que eu dei de sugestão. Temos aqui a música Photograph, do Nickelback, e temos a música With Arms Wide Open, da banda Creed, tá? O que vocês irão fazer? Procurar na letra da canção escolhida orações que fazem uso de defining and non-defining clauses, tá? E também irão procurar uso do gerúndio e infinitivo. E acrescentando palavras que tenham ali na canção que sejam novas para vocês, ou até mesmo palavras que vocês possam colocar ali como exemplo de vocabulário. É só isso que tem que fazer. Vocês conseguiram entender? Não tem. Eu estou falando isso ali para escrever a letra inteira no caderno? É isso que está escrito ali, gente? Não precisa escrever a letra inteira no caderno. Você vai pegar a letra na internet. Por isso que eu deixei aqui o link das músicas. Entendeu? Você vai lá na internet, deixei aqui o link das duas músicas. Você vai pegar a letra da música e vai pegar na música o que eu pedi, que foram as orações que fazem uso de define e non-define. Digamos que você encontre uma música que tem uso do define. Você vai colocar lá o porquê que ela é define. Vocês assistiram a aula que eu dei explicando o que é define, o que é non-define, o que é gerúndio e infinitivo? Ah, então você não assistiu a aula, porque eu dei. Isso foi o conteúdo que já foi dado. Então você não assistiu a aula. Deixa eu até ver aqui a página que tem esse conteúdo para te falar. Então você não está achando porque não assistiu a aula, gente. Aí realmente está complicado. Espera aí. Vou pegar o livro físico aqui para te falar qual é a página que eu dei essa matéria.
Tem dúvida se foi no capítulo 6 ou se foi no capítulo 7. Espera aí que eu estou olhando aqui. Então, foi no capítulo 6, página 57. É quando você tem orações que são iniciadas por pronomes relativos, tá? Então, eu expliquei para vocês como que são formadas essas orações, como que elas são iniciadas. Expliquei que as defining relative clauses são as orações, né, que são essenciais, ou seja, se você tirar essa oração dali, a frase não vai ter sentido. E a non-defining é aquela que dá uma informação extra e sempre será separada por vírgula. Então, como ela dá uma informação extra, ela não é essencial ali naquela frase para fazer sentido. Essa que é a principal diferença entre as duas, e tanto uma quanto a outra são iniciadas por pronomes relativos. Aí você tem which, that, when, where, who, that. E pedir também que vocês verifiquem na canção o uso de gerúndio e infinitivo, né? No caso, gerúndio, na língua inglesa, é determinado pelo uso do ing, certo? E o infinitivo é o verbo na sua forma natural, e esse infinitivo pode ter, né, a partícula to ou não acompanhando o verbo. Tá, gente? Deu para entender agora o que é para fazer na parte de inglês? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, tá, deu. Farias entendeu. E você, Samara? Agora, o que eu recomendo que vocês façam? Antes de fazer a questão da P1, ir lá na aula que vocês perderam de Define e Non-Define, que é do 6º capítulo, página 57, e página 59. O que eu estou cobrando é isso, página 57 e 59 do capítulo 6, tá? Vai lá, assiste de novo, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir fazer essa questão aí rapidamente. E outra dica é que a canção pode ter os dois exemplos ou não, tá? Então, você tem que saber qual é a característica para chegar lá na canção e identificar se a canção tem ou não tem o que está sendo pedido. Pelo menos um dos exemplos que eu pedi, a canção vai ter, ok? Vamos, então, voltar aqui para o livro. Vamos lá. Vamos, então, começar aqui, né, a corrigir, fazer aqui junto com vocês, né, a página. Deixa eu tirar aqui um negócio da frente para ver a página. É a página 75, tá, guys? Page 75. E, no caso, a gente vai falar sobre a inversão de expressões que têm uso negativo, tá? Essa matéria já foi dada, eu gravei a explicação disso, coloquei lá no portal. Então, agora eu vou somente conferir com vocês as respostas da página, porque, no caso, a gente tem pouco tempo para poder trabalhar, tá? Espero que vocês tenham feito. Vocês conseguiram fazer as páginas do capítulo 8? Farias não fez. E você, Samara, fez? Então, Farias, como eu já te falei várias vezes, meu querido, a aula é de inglês, é por isso que está tudo em inglês. Então,
É isso. Também não fez, Samara. Quais foram as páginas do capítulo 8 que vocês fizeram? Coloca para mim aí no chat, já que vocês não querem usar o áudio. Qual foram as páginas que vocês fizeram do capítulo? Ah, mas tem que saber, ué. Não é assim, sei lá. Não está com o livro? Ok, eu vou fazer primeiro, então, essa página 75 e a página 77, e depois eu vou verificando se dá tempo de fazer os outros. Vamos lá. Aqui, aqui na página 75, primeiro vem alguns exemplos explicando, né? Que aqui tem regras de uso dessas expressões negativas com essa questão da inversão. O que é inversão aqui? O pronome, ele normalmente, né, ele vem antes do verbo principal, ou antes do verbo auxiliar e do seu verbo principal em inglês. Quando você tiver o uso dessa expressão negativa, esse pronome ele vai vir depois. Tá vendo que tá vindo aqui, ó, o verbo auxiliar na frente, had, e em seguida written. Então, entre os dois, você tem o pronome they, que é o quê? É o sujeito da frase. Então, devido aqui, ó, a no sooner, você tem a inversão na posição, no posicionamento desse pronome. Então, somente nesse caso, que é um caso de exceção, você vai ter o uso, né, do pronome com essa colocação, tá? Aqui nós temos outro exemplo, never before, né? Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. O verbo auxiliar na frente, né? E o sujeito depois. Seldom, a mesma coisa. Aí você tem aqui o verbo auxiliar do e o sujeito depois. Little, aí temos aqui did, que é o verbo auxiliar, o sujeito, e em seguida você tem aqui o verbo know, que é o verbo principal. Aqui nessa frase já foi o verbo have, que é o verbo principal, ok? É bem simples. Vamos lá. Então, nas regras, vocês tinham que fazer o quê? Pesquisar sobre e completar com a resposta correta, de acordo com a explicação que eu dei lá no vídeo, explicando a parte de gramática desse capítulo 8. Então, aqui, when we begin a sentence with a negative adverb or expression, the usual word order of the sentence changes. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Quando você começa a frase com um advérbio negativo ou uma expressão negativa, você vai fazer ali uma troca de ordem das palavras na frase. Number 2, we use negative expression, auxiliary verb, verb, subject e main verb. Então, a inversão é feita dessa forma. Quando você usa uma expressão negativa, o verbo auxiliar vai vir primeiro, depois vai vir o verbo, o sujeito e, por último, o verbo principal. Ficou dúvida, gente, sobre o uso desse tipo de expressões ou sobre a troca, ali a inversão, que ocorre somente nesse caso? Me responda, por favor.
Bom, ninguém falou nada, eu considero então que estão sem dúvidas. Vamos em frente. Temos aqui, number 2, complete the sentences with the words below, né? Então, temos aqui, a primeira já vem respondida, como é de praxe, para quê? Para que vocês tenham um modelo de como fazer. Então, vai ficar never before, e em seguida um verbo auxiliar, have. Seldom do plants grow, né? Aqui grow é o verbo principal. O verbo auxiliar veio na frente. Not only is it arid. Aí você tem aqui, novamente, a inversão no verbo to be veio na frente. Little did know had he never before has. Vamos então verificar aqui. Só um instante. Vamos lá. Number 3. Rewrite the sentences starting with the words in the brackets. Então, vocês teriam que completar, né? Fazer aqui, né? Reescrever, né? Essas frases utilizando os advérbios que estão entre parênteses. Então, primeiro ficou: seldom do we have a very hot summer. Vamos verificar aqui, então, como ficou o restante. Então, number 2 ficou: never before have I seen such a stunning view. Number 3, not only did he get to summit, he also did it with a sprained ankle. Number 4, no sooner had I started walking than it started to rain. Em seguida, little did we know that he was a famous climber. E number 6, você tem seldom did they go on holiday, tá? Essa palavrinha aqui, ó, sprained ankle, é no sentido de que o tornozelo tá torcido, né? Tá machucado. E você tem ali também, né, summit, que é o mesmo que o topo, né? O cume. Então, de alguma forma, a pessoa se machucou tentando chegar ao topo, ok? Vamos lá, então. Number 4 é de conversation, né? Talk about it. Complete the sentences so that they are true for you. Compare your answers in pairs. Então, aqui você tem algumas frases que você irá completar com algo que é verdade para você, né? E depois você vai comparar com a resposta dos seus demais colegas. Como vocês não fizeram, não tem como eu checar aqui, a não ser que vocês façam agora. Vamos lá. Lembrando que essa semana não tem conteúdo novo e por isso que eu continuo aqui no capítulo 8, tá? Fazendo aqui essa checagem dos exercícios do capítulo 8. Então, o que vocês não conseguiram fazer, tem como tentar, né, concluir isso até o dia 9. Fazer e enviar as atividades pelo portal, porque isso conta
na avaliação qualitativa, né? Se vocês estão fazendo, se estão participando das aulas e etc. Então, eu recomendo a vocês que aproveitem esse tempinho aí, essa próxima semana que a gente vai ter um feriado, vai ter ainda mais um tempinho para que enviem, né, a P1. Então, vocês podem tentar enviar pelo menos os exercícios do capítulo 8. Vamos lá. Deixa eu ver. Number. A gente já fez até a 4. Vamos no number 5. Number 5, ele também é semelhante ao exercise number 1, tá? É para fazer a checagem aqui das regras, the rules. Study the examples, then complete the rules with so and such. They were such a long way from home. Conditions were so bad. It was such bad weather. It was such a difficult decision that he didn't know what to do. He was so exhausted that he couldn't pull the rope. Vamos lá. Então, aqui, de acordo com os exemplos, você vai completar quais são as regras de uso do so that ou, né, de such that. Lembrando que so that é o mesmo que dizer de modo a. Pode ser também para que, de modo que, a fim de que, né, indicando finalidade de algo. E no caso, o such that, ele é parecido, mas é mais no sentido de você dizer de tal modo que, tá? Vamos lá. So, você tem aqui a regra 1, 2 e 3. Então, na primeira regra, você vai completar com such, na segunda com so, na terceira com so e such, e na última com such e so. Lembrando que esse conteúdo já foi explicado, tá? Eu já dei uma aula inteira disso, 30 minutinhos, explicando a parte de gramática. Tá lá no portal. Number 6. Choose the correct words. Vamos tentar fazer essas juntos, ok? Então, extreme earth. Você tem aqui um texto e você, para completá-lo corretamente, você tem que escolher qual opção vai completar. Vamos lá. Aqui, temperatures are. Vai ficar so ou such? Pode usar o áudio para responder, fica até mais dinâmico. Gente, vocês estão aí? Samara, Farias? Ok, vamos lá. Vamos tentar responder juntos aqui no number 6. Qual seria a resposta da primeira? So ou such?
Seria so, ok. Vamos ver. So, very good. E na segunda vai ser such ou vai ser that? Farias saiu da aula. That. E agora vai ser so ou such? Such. Such. E that. Congratulations, very good. Vamos então, number 7 também era de conversation, então eu vou pular essa, tá? Vamos então para a página 77. Na página 77, a gente também tem aqui, né, uns trabalhinhos com regras do used to and would. Lembrando que é outro conteúdo que eu deixei lá no portal, tá? Vamos lá, aqui no number 1 vai ficar used to, didn't use it to, did, used to, rabbits, states. Ok? Então, essas são as regras de uso. Number 2. Vamos tentar fazer juntas essa daqui. Using the positive form, complete 2 sentences with would and to. With used to. Then in pairs discuss with sentences. Então, aqui você tem que responder usando would ou você vai usar used to. A primeira já está respondida, a segunda vai ficar como, Samara? Pode usar o áudio. Usando o áudio fica até mais rápido. Já está quase acabando a aula. Então, nada? Aqui vai ficar we used to love, I would study e we would spend. Ok? Outro de regrinhas. Study the examples, then match the sentences. Então, aqui é um correlacione dos exemplos com as regras. Então, aqui vai ficar number 1, number 2 e number 1, ok? As regras são as seguintes. We can use used to or the past simple to refer to past rabbits and states. And number 2, we use only the past simple to refer to a single past action. Então, você vai usar used to ou passado para se referir a hábitos e estados do passado. E você vai usar apenas o passado simples para se referir a uma ação, né, isolada, uma ação completada no passado. Number 5 vai ficar used to, né, barra traveled. Used to spend
vai spent. Number 3 vai ficar invented. Number 4, didn't fly. E didn't use it to fly. E number 5 vai ficar became, ok? Como já são 2h44, já vou dar nossa aula como encerrada, tá? Tenta fazer os exercícios para depois enviar pelo portal da aluno, tá bom? Ficou alguma dúvida, Samara, sobre a matéria de inglês? Ou sobre a P1? Deixa eu olhar o chat. Ok, então. Thank you very much. See you. Goodbye.